Gracias a Dios por esta jornada que podemos vivir juntos. Graças a Deus por esta manhã e jornada que podemos viver juntos. Gracias, Cristian, Obrigado. por colaborar. Traduce. Obrigado, Christian, por colaborar. Si no quedó. Ok. Solo quería hacer una pregunta, Eu gostaria apenas de fazê-los uma pergunta, solo porque estamos en una escuela. somente porque estamos em uma escola. ¿Alguien de ustedes no estuvo anoche? Algum de vocês aqui não esteve aqui ontem à noite? Si puede levantar su mano. Se você puder levantar as suas mãos. Bueno, Bom, muy bien, gracias. obrigado. Solo para saber, Era somente para saber. mas sería conveniente Seria muito conveniente aquellos que no estuvieron anoche que aqueles que não estiveram aqui ontem à noite se acerquen a alguien que estuvo pudessem se aproximar de alguém que esteve y que pueda pasarle algunos conceptos e que esta pessoa possa te passar alguns conceitos y así poder redimir el tiempo. e assim então poder redimir o tempo. Muy bien. Anoche tratamos de trabajar sobre conceptos generales Ontem à noite nós tratamos de trabalhar sobre alguns conceitos gerais y ahora poder entrar de lo general a lo puntual e agora nós queremos entrar do geral ao pontual, en cuanto a lo que es la verdad. enquanto ao que é verdade. Leímos que uno de los principios lucanos Nós lemos que algum dos princípios do qual Lucas fala, lucano, sería bueno que nos familiaricemos con esa palabra. seria muito bom que nós pudéssemos nos familiarizar com esta palavra. Principios lucano, Princípios lucano. el orden que usa Lucas A ordem do qual Lucas utiliza para poner la historia para colocar a história en el lugar correcto. no lugar correto. Hay dos palabras que son muy importantes de destacar. Há duas palavras que são muito importantes para serem destacadas. Una de ellas es la palabra educar. E uma delas é a palavra educar. La palabra educar significa dar información. A palavra educar significa dar informação. Cuando una persona se va a exponer a la educación, Quando uma pessoa vai ser exposta ou se expor à educação, eso nos habla de que está pidiendo información. isso nos fala de que ela está pedindo por informação. De hecho, que la palabra alumno E é por isso que a palavra aluno significa significa a de no de não y lumno e luno de luz, de luz, que no tiene luz. que significa não tem luz. Alumno significa sin luz, A palavra aluno significa sem luz, sin entendimiento. sem entendimento. Entonces los alumnos E então os alunos son personas en búsqueda de luz são pessoas que estão em busca de luz. y a esa luz E a esta luz, la buscan en la educación. eles a buscam na educação. En términos de la instrucción bíblica, Em termos de instrução bíblica, no somos alumnos não somos alunos en búsqueda de educación, em busca de educação, aunque por fuera lo parece. ainda que por fora isto possa parecer. Lo nuestro no es falta de información, Nosso não é falta de informação,
Y ya vamos a cerrar ese concepto. E nós vamos já fechar este conceito. La otra palabra A outra palavra es cultura, é cultura. educación Educação y cultura. e cultura. La cultura A cultura de una persona de uma pessoa, incluye ela inclui información, informação, pero es mucho más fuerte que la información. mas é algo muito mais forte do que apenas informação. Una cultura Uma cultura es ponerle un valor al tejido espiritual de las personas. é colocar um valor ao tecido espiritual das pessoas. Algo escultural Algo que é escultural. es mucho más fuerte que una educación. É algo muito mais forte do que apenas educação. Nos pasa todo el tiempo cuando viajamos a otro lado. E isso acontece conosco todo o tempo quando viajamos ao outro lado. Si yo vengo a Brasil, Se eu venho ao Brasil, debo de ser gobernado en algunas cosas em algumas coisas eu deverei de ser governado por la cultura de a donde voy, pela cultura do lugar aonde eu vou. como sus comidas. Como, por exemplo, as suas comidas. Me adapto a sus formas. Me adapto às suas formas. Pero cuando yo regreso a Argentina, Mas quando eu volto à Argentina, eso no se convirtió en un valor para mi vida. isto não se converteu em um valor para a minha vida. No llego a Argentina y digo, Eu não chego à Argentina e digo, Deus abençoe, Deus te abençoe, porque fue solo algo circunstancial. porque isto foi apenas algo circunstancial. Pudiera aprender a hablar portugués Eu poderia aprender a falar português, porque alguien me eduque, porque alguém me eduque, pero nunca llegaré a pensar, mas eu nunca chegarei a pensar, por más que hable el idioma, por mais que eu fale o idioma, como ustedes, como vocês, en términos de cultura. em termos de cultura. La educación y la cultura A educação e a cultura hay que discernirla é necessário discerni-la a la hora de predicar el Evangelio. na hora de pregar o Evangelho. Si nosotros recibimos el Evangelio como educación Se nós recebemos o Evangelho como educação bíblica, bíblica, moral, moral, de conducta, de conduta, no vamos a tener los resultados que estamos esperando. não teremos os resultados que estamos esperando. Es por eso que llevamos 1700 años E é por isso que já levamos 1700 anos educando a la gente bíblicamente, educando as pessoas biblicamente, sin haber podido transmitir generacionalmente sem haver podido transmitir geracionalmente un valor espiritual um real valor espiritual en toda una generación. em toda uma geração. Es probable que haya pasado en personas, É provável que haja passado em pessoas, es probable que haya pasado en una congregación é provável que haja acontecido ou passado em uma congregação o en una ciudad, ou em uma cidade, pero no generacionalmente. mas não foi algo geracionalmente. La palabra cultura A palavra cultura viene de culto, vem da palavra culto, y la palabra culto e a palavra culto significa significa una decisión que trasciende. uma decisão que transcende. Por alguna razón Por alguma razão, asociamos el culto nós associamos o culto con una reunión. com uma reunião. Fui al culto. Eu fui ao culto. Eso solamente pasa en nuestra cabeza. Mas isso acontece somente na nossa cabeça. Nosotros le hacemos culto Nós fazemos culto a un pensamiento que trasciende nuestras vidas. a um pensamento que transcende as nossas Cuando vidas. usted toma una decisión Quando você toma uma decisão que nunca más la va a hacer retroceder, do qual nunca mais vai te fazer retroceder, a eso a isto se le llama é chamado mi culto. meu culto. Pablo dice que hay un culto que es racional, Paulo disse que há um culto que é racional, es una toma de decisión, é uma tomada de decisão, no
no por algo en lo que yo fui educado, não por algo em que eu fui educado, sino algo que transmitió un valor senão por algo que me transmitiu um valor espiritual espiritual que va a afectar que vai afetar toda mi vida. toda a minha vida. ¿Sí se entendió? Você entendeu? ¿O yo me hice entender? Eu me fiz entender? Entonces, cuando nosotros queremos definir los asuntos eternos, Então, quando nós queremos definir os assuntos eternos, se crea la competencia é aí onde é criada a competição. frente a qué estoy. Frente ao que eu estou? Una educación Uma educação o a un culto. ou a um culto? Nosotros hemos venido a un culto Nós viemos a um culto porque la palabra de Dios porque a palavra de Deus, no tiene un nivel educativo, ela não tem um nível educativo, sino que cada palabra senão que cada palavra que sale de la boca de Dios que sai da boca de Deus, afecta nuestro culto racional, ela afeta o nosso culto racional, para que lo que pensamos en la vida para que aquilo que nós pensamos na vida eleve un sacrificio eleve um de sacrifício olor grato de aroma agradável a Dios. a Deus. Es por eso que no nos cansamos de repetir. E é por isso que nós não nos cansamos de repetir. Cuando las personas oyen un mensaje Quando as pessoas ouvem uma mensagem una o dos veces uma ou duas vezes y piensan de esta manera, e pensam desta maneira: eso yo ya lo sé, isto eu já sei. eso es como educación, Isto é como a educação. yo eso ya lo oí, Ah, eu já ouvi isto. yo ya estuve cuando eso se predicó. Ah, eu estive lá quando isto foi pregado. Entonces tenemos una postura de orgullo E então nós temos uma postura de orgulho, porque nadie quiere repetir 2 años seguidos un mismo grado en la escuela. porque ninguém quer repetir por 2 anos seguidos um mesmo grau na escola. En la educación, Na educação, la repetición a repetição es un fastidio, é um cansaço, um aborrecimento. pero en una cultura Mas em uma la cultura, repetición a repetição es parte de la vida. é parte da vida. Repetimos las comidas, Repetimos as comidas, repetimos las canciones, repetimos as músicas, canções, repetimos las fiestas, repetimos as festas cada año, a cada y no ano nos sentimos mal, e nós não nos sentimos mal, porque en la cultura porque a cultura es un valor, é um valor, en la educación a educação es información. é apenas informação. Nosotros tenemos que cambiar la configuración con la que oímos la palabra. Necessitamos mudar a configuração na qual ouvimos a palavra. Es por eso que una iglesia E é por isso que uma igreja que tiene perspectiva de expansión en el reino de Dios que tem perspectiva de expansão no reino de Deus, tiene que medir las personas que oyen. ela tem que medir as pessoas que ouvem. Si a usted y a mí nos cansa la repetición, Se para você e para mim nos cansa a repetição, podremos ser salvos, poderemos ser salvos, pero no podremos edificar nada. mas não poderemos edificar nada. Edificación Edificação no se hace não se faz con educación. com educação. La edificación A edificação se hace con culto, se faz com con culto, toma de decisiones, com tomada de decisões, a la cual nunca vamos a regresar a Na- lo que creíamos antes. na qual nunca mais voltaremos naquilo que criamos antes. Amén. Amém. Aunque no digan nada ustedes. Ainda que você não diga nada. Vamos a establecer en el Señor Nós vamos estabelecer no Senhor el culto o culto al orden, à ordem, a ordenar la historia. ordenar a história. Si usted ordena su vida Se você ordena a sua vida
y dice cosas como esta. E você diz coisas como estas: Yo debo de ordenar mi vida. eu preciso ordenar a minha vida. Yo voy a ordenar mi familia. Eu vou ordenar a minha Yo família. necesito ordenar mi matrimonio. Eu necessito ordenar o meu casamento. Sin ordenar la historia Sem ordenar a história de la fe, da fé, usted nunca terminará de ordenar su vida. você nunca terminará de ordenar a sua vida. Porque hay una ley Porque há uma lei que va de lo mayor que vai do maior a lo menor. ao menor. Lo más O que é mais puede lo menos. pode o menos. Y no puede ser al revés. E isso não pode ser invertido, não pode ser o contrário. En el reino de Dios no se va de abajo hacia arriba, No reino de Deus não se vai de baixo para cima, sino de arriba hacia abajo. senão de cima para baixo. No es la graduación espiritual, Não é a graduação espiritual, es diferente isto é diferente a la graduación humana. da graduação humana. Se entiende lo global Se entendem o global y se llega a lo puntual. e se chega ao que é principal, pontual. Y no es al revés. E isto não pode ser o contrário. Voy a decirlo de nuevo. Eu vou dizer de novo. Va de lo mayor Isto vai desde o maior hasta gobernar lo menor. até que possa governar o menor. No puede ser desde lo menor E não pode ser desde o menor, o para pequeno, llegar a lo mayor. para chegar ao maior. Es por eso, E é por isto, por esa configuración de entendimiento, por esta configuração de entendimento, que las generaciones se van quedando en la tierra que as gerações elas vão ficando na terra sin ver sem ver la manifestación a manifestação del propósito eterno de Dios. do propósito eterno de Deus. Vamos a ver el principio de Lucas. Nós vamos ver o princípio de Lucas. Vamos a hablar en esta mañana de su propósito eterno Nós vamos falar nesta manhã do seu propósito eterno para llegar a la verdad para chegar à y verdade posicionarnos e posicionar-nos en ella. nela. Vamos a leer Efesios 1, Vamos ler Efesios 3, Efésios capítulo 3, versículo 10. Efésios capítulo 3, versículo 10. Estamos rompiendo una ley de la hermenéutica Nós estamos aqui rompendo uma lei da hermenêutica solo por causa del tiempo. somente por causa do tempo. Deberíamos de leer todo Efesios Nós deveríamos ler todo Efésios para llegar a este versículo. para chegar a este versículo. Confiamos De que usted leerá hoy, de que hoje você vai ler, antes de irse a dormir, antes de dormir, todo Efesios todo o livro de Efésios, para darle el contexto a lo que vamos a leer. para que você possa ter todo o contexto daquilo que vamos ler. El apóstol Pablo dice, O apóstolo Paulo diz: para que la multiforme sabiduría de Dios para que a multiforme sabedoria de Deus sea ahora dada a conocer se torne conhecida agora por medio de la iglesia por meio da igreja a los principados y potestades aos principados e potestades en los lugares celestiales. nos lugares celestiais. Y esta es una palabra fundamental para esta mañana. E esta é uma palavra fundamental nesta manhã. El versículo 11 dice en español, O versículo 11 em espanhol diz: conforme. conforme. La palabra allí conforme es la palabra gobernante en este capítulo. A palavra conforme nesse texto é a palavra governante neste capítulo. Es como cuando usted dice, yo quiero algo puntual, É quando, como você diz, eu quero algo específico, pontual, pero ya tengo determinada la forma. mas eu já tenho em minha mente determinada a forma. Voy a hacer una casa, Eu vou fazer uma casa, compraré un carro, comprarei um carro, pero ya tengo
predeterminada la forma. mas eu já tenho predeterminada a forma. No sé si ustedes han visto cuando se hace un postre, Eu não sei se você já viu quando fazem um doce, uma sobremesa, que en su estado de cocción es líquido, que quando está sendo cozido ali, o seu primeiro estado é líquido, pero cuando lo va a comer está sólido. mas quando você vai comê-lo, ele já está sólido. Entonces se vierte Então ele é derramado en una olla em uma vasilha que tiene una forma. que tem uma forma. Entonces el estado líquido Então, neste estado líquido, no tiene forma, ele não tem forma, pero hay algo que le da la forma. mas há algo ali que vai lhe dar esta forma. Usted Você y yo e eu, estábamos perdidos, nós estávamos perdidos, y se le llama perdido. e é chamado de perdido. Una alma está perdida Uma alma, ela está perdida porque no tiene la forma porque ela não tem a forma en el estado de su propósito. no estado do seu propósito. Usted y yo estábamos perdidos, Você e eu estávamos perdidos, no porque andábamos en el mundo não porque nós andávamos no mundo, y allí nomás se terminó la definición. e aí acaba então esta definição. Estábamos perdidos Nós estávamos perdidos porque estábamos en un estado porque nós estávamos em um estado fuera fora de la forma da forma que se esperaba de nosotros. que era esperada de nós. Y aquí la palabra es conforme E aqui a palavra é conforme al propósito eterno. ao propósito eterno. Ayúdeme por favor con esta palabra. Me ajude, por favor, com esta palavra. Propósito eterno. Propósito eterno. De nuevo. De novo. ¿Qué hizo Que fez en Cristo em Cristo Jesús, Jesus, nuestro Señor? nosso Senhor, En quien tenemos seguridad em quem temos y segurança acceso e acesso con confianza com confiança por medio de la fe por meio da fé en Él. nele. Si un cristiano Se um cristão no sabe definir, não sabe definir, no por educación, não por educação, sino por culto, senão por culto, por valor, por valor, por algo que gobierna por algo que governa nuestras vidas, nossas vidas, el propósito eterno en Cristo, o propósito eterno em Cristo, por más que se pase la vida escuchando la Biblia, por mais que ele passe a vida inteira escutando a Bíblia, ¿será salvo? será salvo. Yo no estoy discutiendo salvación. E não estou discutindo salvação. No me une una escuela a tu salvación, Eu não me une a esta escola a sua salvação, sino que las escuelas son una herramienta senão que estas escolas são uma ferramenta para ver que hay algo más que ser salvo. para ver que há algo muito mais além de ser salvo. Hay una sobredimensión de valor en la salvación. Há uma sobredimensão de valor à salvação. Si la salvación no es para algo, Se a salvação não é para algo, yo decía eu dizia, cuando era niño, quando era criança, lo más maravilloso que a mí me pasó a coisa mais maravilhosa que me aconteceu es haber sido salvo. foi haver sido salvo. Eso es un punto de vista muy egoísta, E isso é um ponto de vista muito egoísta, porque no es lo que piensa Dios. porque isso não é o que Deus pensa. Dios no me creó para salvarme. Deus não me criou para me salvar. Él me salvó Ele me salvou porque espera algo porque Ele espera algo puntual específico que Él ya definió que Ele já definiu y que yo no puedo definir. e que eu não posso definir. Anote, porque esto es una escuela. Anote. Anote, por favor, porque isto é uma escola. Si yo defino Se eu defino algo que Dios ya definió, algo que Deus já definiu, eu estou practicando el pecado. o pecado. Pecado es errar al blanco. É errar o alvo. Si yo
se eu defino con mi cabeza com a minha cabeça para qué fui salvo, para que eu fui salvo, cómo debería de ser la expresión de mi don, como deveria ser a expressão do meu dom, cómo sería mi vida cristiana, como deveria ser a minha vida cristã, yo voy a errar al blanco, eu vou errar o alvo, porque a eso ya lo definió Dios. porque estas coisas Deus já definiu. Yo cuando era también un poco más niño, Quando eu era também um pouco mais criança, sigo menino, niño, e sigo sendo criança, pero yo por ejemplo predicaba el evangelio mas eu, por exemplo, eu pregava o evangelho y decía, e dizia: la Biblia dice a Bíblia diz que Jesús dijo, que Jesus disse: yo soy la puerta. eu sou a porta. Entonces yo Então eu empezaba a predicar. começava a pregar. ¿Qué es una puerta? O que é uma porta? Entonces me dibujaba una puerta Então eu desenhava uma porta y yo empezaba a definir e eu começava a definir lo que es una puerta. o que é uma porta. Cosas que yo me imaginaba que era una puerta. Coisas das quais eu imaginava que era uma porta. Una puerta, Uma porta, número 1, número 1, es un lugar por donde usted accede. é um lugar por onde você tem acesso, passa. Número 2, Número 2, tiene una manija. ela tem uma maçaneta Por lo tanto, e, portanto, usted tiene que abrir esa puerta. você precisa abrir essa Una porta. puerta Uma porta, tiene llaves. ela tem chaves, Si usted no tiene la llave, mas se você não tem a chave, no va a entrar por la puerta. você não entrará por esta porta. Y gracias a Dios, E graças a Deus, Dios no me incineró. No me- Deus não me incinerou. Eso se llama gracia. Isto se chama Yo graça. tengo una versión muy especial de la gracia. Eu tenho uma versão muito especial da graça. Gracia para mí es no. Graça para mim é não. ¿Cuál era mi error? Qual era o meu erro? Y estoy haciendo una confesión ante ustedes. E eu estou aqui me confessando diante de vocês. Querer definir por mi experiencia de una puerta Querer definir por minha experiência de uma porta lo que Dios definió antes de que las puertas existieran. o que Deus definiu antes de que as portas existissem. ¿Quieren saber algunos errores más? Vocês querem saber de mais alguns erros? Ustedes son malas personas. Vocês são pessoas más, hein? Jesús dijo, Jesus disse: yo soy el camino. eu sou o caminho. ¿Qué es un camino? O que é um caminho? ¿Cuántos quieren saber más errores? Quantos querem saber mais erros? Gracias, hermana. Obrigado, irmã. Yo soy la luz. Eu sou a luz. Cuando Dios dijo Quando Deus que disse Él era la luz, que Ele era a luz, todavía eso no existía. todavia isso ainda não existia. Por eso vivimos en oscuridad. E é por isso que ainda vivemos em escuridão, Porque obscuridade. definimos Porque definimos humanamente lo que Dios definió aquilo que Deus definiu antes de la fundación del mundo. antes da fundação do mundo. Eso en la Biblia se llama E isto na Bíblia se chama orgullo, orgulho, vanidad, vaidade, principados y principados potestades. e potestades. La Biblia dice A Bíblia diz que a la iglesia se le ha dado la potestad que foi dada à igreja a potestade, o de poder anunciar de la anunciar multiforme gracia de Dios, a multiforme graça de Deus, pero no por mis ejemplos, mas não através dos meus sino porque exemplos, conocimos el propósito senão porque conhecemos o propósito eterno de Dios, eterno de Deus, donde fueron definidas todas las cosas onde foram todas as coisas definidas sin la necesidad sem a de que necessidade tú vivas en un mundo natural. de que você vivesse em um mundo natural. Por eso Pablo, E é por isso que Paulo, sin tener una esposa, sem ter uma esposa, enseñó del matrimonio. ele ensinou sobre o casamento. ¿Cuántos quieren conocer más errores? Quantos aqui querem conhecer mais erros? Gracias. Obrigado. Hermano,
Irmãos, mira a tu esposa. olhe para sua esposa. Así es la iglesia. Assim é a igreja. Mujer, Mulher, mira a tu esposo. olhe para o seu marido y ve a Cristo. e olhe e veja a Cristo. Mira a tu hijo. Olhe para os seus filhos Y ve a Cristo. e veja a Cristo. No es una escalera de abajo hacia arriba. Isso não se trata de uma escada onde você vai subindo de baixo para cima. Es así É assim, como Pablo lo explica. como Paulo explica. Ve el matrimonio Você vê o casamento en el propósito eterno no propósito eterno y sobrelleva tu casa. e você coloca isto sobre a sua casa. Trata de ver, Trate de ver, después de haber visto esto, depois de haver visto isto, cómo sobrevives a esto. como você sobrevive a isto. Ayúdeme con propósito eterno. Ajude-me dizendo com propósito eterno. Yo sé que ustedes lo saben a esto, Eu sei que vocês já sabem isto, pero esto no es educación, mas isto não é educação. esto es culto. Isto é culto. Porque si usted y yo sabemos esto Porque se você e eu sabemos isto y no estamos produciendo una transformación, e não estamos produzindo uma transformação, solo somos educados, estamos sendo apenas educados, pero no estamos siendo un sacrificio agradable a Dios. mas não estamos sendo um sacrifício agradável a Deus. Prefiero correr el riesgo Eu prefiro correr o risco que usted se aburra conmigo, que você se aborreça comigo, pero que de tener la paz mas eu quero ter a paz con Dios com Deus y después con usted. e depois com você. Nunca es al revés. E nunca é ao contrário. Pero sé que ustedes tienen hambre. Mas eu sei que vocês têm fome. Vamos a tratar de definir en palabras hasta donde me da la luz, Nós vamos tentar tratar de definir em palavras até onde a luz alcança, para que usted lo pueda tener anotado. para que você possa ter anotado uma, No la, não há, una apenas uma definición prática práctica de lo que podemos entender que es el propósito daquilo que podemos entender que é o propósito eterno de Dios. eterno de Deus. Allí va a salir, creo, ¿no? Lo vamos a Vai ser tener. colocado no Multimedia. multimídia. Hola. Olá. Ahí está. Allí lo tienen. Ali ¿Se ve? você tem. Pero vamos a ser lentos, tranquilos, Nós vamos fazer isso devagar, tranquilos, porque ahora ya no estamos en las generalidades. porque agora aqui já não estamos falando das coisas gerais. Estamos yendo a algo particular. Estamos indo a algo particular. Tenemos que llegar a comprender la verdad Temos que chegar a compreender a en verdade la medida en la que Dios nos quiera revelar. na medida em que Deus nos queira revelar. ¿Cómo podemos definir su propósito eterno? Como podemos definir o seu propósito eterno? Como la voluntad amorosa del Padre Como a vontade amorosa do Pai en hacerse conocer em fazer-se conhecer a través del Hijo, através do Filho, impartiéndose en la tierra impartindo-se na terra para que Él sea el todo en todo. para que Ele seja tudo em todos. Una definición Uma definição no educacional, não educacional, sino de culto. senão de culto. Es la voluntad amorosa del Padre É a vontade amorosa do Pai
de hacerse conocer. de fazer-se conhecer. Su propósito eterno O seu propósito eterno no es algo con usted, não é algo com você, es algo de Él mismo. é algo dele mesmo. ¿Dónde está este propósito eterno? Onde está este propósito eterno? En Génesis Em Gênesis, capítulo 0. capítulo 0. Usted tiene del 1. Você tem a partir do 1, Eso está en el 0. mas isto está no 0. Génesis 0, Gênesis 0, vemos a un Dios en medio de tinieblas. nós vemos um Deus que está em meio a trevas. Esas tinieblas no son las tinieblas de Satanás, Mas estas trevas não são as trevas de Satanás, son las tinieblas de un Dios que no se conocía. são as trevas de um Deus que não era conhecido. Dios Deus, está Ele está en sus propias tinieblas, nas suas próprias trevas, en sentido del no conocimiento de Dios. quanto ao sentido da falta do conhecimento de Deus. Dios decide Deus então decide, en su eterna voluntad na sua eterna vontade, darse a conocer. dar-se a conhecer. Y a esa acción, E a esta ação de amor, de amor, no mecánica, não mecânica, ni doctrinal, nem doutrinal, de amor, de amor, de darse a de conocer, dar-se a conhecer, se le llama su propósito eterno. é chamado de o seu propósito eterno. Su propósito eterno O seu propósito eterno es que Dios é que Deus se va a dar a conocer vai se dar a conhecer através através de su Hijo. do seu Filho. Esa palabra hijo Esta palavra filho, en las escrituras nas Escrituras, debe de ser hecha un culto en nosotros. deve fazer um culto em nós. Nosotros cuando se nos dice la palabra hijo, Quando alguém nos diz esta palavra filho, solo pensamos en filiación pensamos apenas na filiação, de un padre y de un hijo. na relação de um pai com um filho, Pero en la eternidad mas na eternidade de las escrituras, das Escrituras, el hijo o filho no es solamente alguien filial, não é alguém somente filial, sino que es un ámbito senão que é um ambiente llamado chamado el hijo. o filho. Y eso no se puede ver por educación, E isto é algo que não pode ser visto por educação, porque no hay un cuadro ni matemático, porque não há um quadro matemático, ni gramatical, nem gramatical, ni histórico, nem histórico, ni geográfico nem que geográfico lo explique. que o possa explicar. Para Dios, Para Deus, en Dios, el o Hijo Filho es una persona, é uma pero pessoa, también es un ámbito. mas é também um ambiente. Es un lugar de habitación de Dios. É um lugar de habitação de Deus, Y usted cuando lee la Biblia do qual quando você lê a sua Bíblia y llega al Nuevo Testamento, e chega ao Novo Testamento, ve que ese Hijo você vê que este Filho, se hace carne ele se faz carne en la persona de Cristo. na pessoa de Cristo. El Hijo, O Filho, todo el ámbito todo o en âmbito donde fueron creadas todas las cosas, onde todas as coisas foram criadas, fue puesto en Jesús foram colocadas em Jesus como semilla. como semente. Jesús se hizo Jesus se fez la semilla a semente de la eternidad de Dios. da eternidade de Deus. Entonces esa semilla E então esta semente debió ir a la cruz
precisou ir à cruz, ser sepultada, ser sepultada, para que vuelva a para que ser pudesse voltar a el ser estado de ámbito o estado de y de la ambiente plenitud de Dios da plenitude de Deus para salvar al hombre para salvar ao y homem todo lo que se había creado. e tudo aquilo que havia sido criado. A esto Pablo le llamó E a isto Paulo chamou el misterio de la fe. o mistério da fé. Pablo resuelve esto en palabras imposibles de resolver. Paulo resolve isto com palavras que são impossíveis de serem resolvidas. Aquel que siendo Dios Aquele que, sendo Deus, se hizo hombre, se fez homem, se humilló hasta lo sumo, se humilhou até o máximo, se hizo hombre. se fez homem. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un Dios? Qual é a pior coisa que pode acontecer a um Deus? Hacerse hombre. Se fazer homem. Si usted fuera Dios Se você fosse Deus y lo meten a ser hombre, e colocassem você em forma de homem, es lo peor que te puede pasar. seria a pior coisa que poderia te acontecer. El pecado no es lo peor que tuvo que soportar Jesús, O pecado não foi a pior coisa que Jesus teve que suportar, sino haber sido Dios, senão o fato de haver sido Deus, alguien que contenía la eternidad, alguém que continha em si a eternidade, porque en Cristo, porque em Cristo, eso es lo que leemos en el versículo, en Cristo isso é o que lemos no versículo, porque em Cristo fue hecho foram feitas el propósito eterno. o propósito eterno. Ese propósito eterno E este propósito eterno, se vino a habitar entre los hombres ele veio habitar entre os en homens forma de semilla, em forma de semente, para que al resucitar para que ele, ao ressuscitar, el propósito eterno o propósito eterno habitara en su Hijo habitasse em seu Filho y en todos aquellos e em todos que aqueles fuésemos puestos que fôssemos postos en el Hijo. no Filho. La razón de su salvación A razão da sua salvação no es ser un buen cristiano não é ser um bom cristão, prosperando económicamente prosperando economicamente y teniendo su hogar feliz. e tendo um lar feliz. Eso lo puede incluir, Isto você pode incluir, pero ese no es su propósito. mas este não é o seu Su propósito. propósito de haber sido salvo O seu propósito por haver sido salvo es que su vida y la mía é de que a sua vida e a minha colaboren con lo eterno, colaborem com o eterno, que verlo a usted e ver você, es conocer a Dios. porque ver você é conhecer a Deus. Para eso vivimos. Para isto vivemos. Y esa es la verdad. E esta é a verdade. Porque su propósito fue Porque o seu propósito foi darse dar-se a conocer. a conhecer. Y este propósito fue en el Hijo. E este propósito foi no Filho. Si me puede poner multimedia e intercambiarlo, Efesios 3:11 y intercambiar esta. Se você na multimídia colocar Efésios 3:11 e conseguir mudar com isto, Va a ser de gran ayuda. será de grande ajuda. Para que la multiforme sabiduría de Dios Para que a multiforme sabedoria de Deus sea dada a conocer por medio de la iglesia, seja dada a conhecer por meio da igreja, conforme al propósito eterno conforme ao propósito eterno que hizo. que fez. No dice que pensó. Aí não está dizendo que pensou. Acá no dice que Dios tiene una idea. Aqui não está dizendo que Deus tem uma ideia. Dice que hizo. Diz que ele fez En Cristo em Cristo Jesús, Jesus, nuestro Señor. nosso Senhor. Caminemos con la definición Vamos caminhar com a definição
de propósito de propósito eterno. eterno. ¿Cuál es el origen de ese propósito? Qual é a origem deste propósito? Que nace de la voluntad de Dios Que nasce da vontade de Deus y de su amor. e do seu amor. Yo les animo a que ustedes aprendan esto de memoria. Eu os animo a que vocês aprendam isto de memória. Que lo pongan en su celular a las mañanas cuando les suene para despertar. Que você coloque isto como no seu celular para que soe de manhã para você despertar. Y que esta definición E que esta definição y la riqueza que usted le puede añadir e a riqueza que você ainda pode acrescentar sea gravitante en nuestra vida. seja algo gravitante em nossas Y vidas. cada vez que tomemos una decisión, E cada vez que eu e você tomarmos uma decisão, la pregunta no sea a pergunta não seja si es buena se é bom o mala, ou má, sino que, Señor, senão que, Senhor, esta decisión esta decisão en qué avanza em que avança a la manifestación a manifestação de tu propósito eterno. do seu propósito eterno. Si esa es la posición, Se esta é a posição, vamos a ver como generación nós vamos ver como la geração gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. a glória de Deus manifestada em nossas Y la vidas. gloria de Dios E a glória de Deus no es algo que yo pueda definir, não é algo que eu também possa definir, porque Dios ya en la eternidad porque Deus já na eternidade definió gloria. definiu glória. Gloria de Dios Glória de Deus no puede ser un frío, não foi descer um frio, un calor, una reunión. numa reunião. La gloria de A Dios glória de Deus es que Él se ha dado a é de conocer que Ele se deu a conhecer por medio de su Hijo por meio do seu Filho y en nosotros e em nós que estamos que estamos no con Cristo, não com Cristo, sino en Cristo. senão em Cristo. Nace en su voluntad, Nasce em sua vontade, pero también en su amor. mas também no seu amor. El punto central de su propósito O ponto central do seu propósito es hacerse conocer por su Hijo, é fazer-se conhecer por seu Filho, no por usted, não por você, por su Hijo. por seu Filho. Este es un punto medular. Esse é um ponto medular, a medula central. Yo no voy a incluir esta nación. Eu não vou incluir esta nação. No me gusta hablar de lo que no sé. Não, eu não gosto de falar daquilo que Pero não voy sei. a dar un ejemplo de muchas naciones que conocí y Argentina. Eu vou te dar um exemplo de muitas nações que eu conheci e de Argentina. A finales de los años 80 y comienzo de los 90, No final dos anos 80 e no começo dos anos 90, hubo una corriente houve uma corrente de enseñanza de ensinamentos, de ensinos manipuladora. manipuladores. Por eso fue clave anoche establecer la manipulación. E é por isso que ontem à noite foi chave estabelecer a manipulação. Se oía así. Nós ouvíamos assim, Se escribieron libros, foram escritos livros, motivos de congreso, se tornou motivos de congressos, y hubo una gran fuerza en la juventud. e isto houve uma grande força na Si juventude. usted fue joven entre los 80 y los 90, Se você foi um jovem entre os anos 80 e 90, usted va a necesitar, você vai precisar, y yo también, e eu também, una cirugía. de uma cirurgia. Así sonaba esta corriente. Assim soava o que esta corrente dizia. Certa en un aspecto, Eles estavam certos em um aspecto, pero no verdad mas não verdade en todo el sentido. em todo o sentido. Así sonaba. E assim soava. Hermano, Irmão, usted você tiene un propósito en Dios. tem um propósito em Deus. Segunda frase. Segunda frase.
Y lamentablemente la usaron muchos profetas. E lamentavelmente muitos profetas a usaram. Su propósito. Seu propósito. Y las profecías sonaban así. Y as- Porque tú tienes E as profecias soavam mais ou menos assim, porque você tem un propósito. propósito. Eso no dice la Biblia. Isso não é o que a Bíblia diz. Eso no lo dice el espíritu de las escrituras. Isto não é o que o Espírito das Escrituras diz. Usted solo tiene un propósito Você somente tem propósito. si usted está secuestrado Se você está sequestrado por el propósito pelo propósito eterno de Dios. eterno de Deus. Si usted tiene un propósito Se você tem propósito fuera de su propósito, fora do seu propósito, usted solo tiene una ilusión evangélica, você tem apenas uma ilusão evangélica, pero no tiene propósito eterno. mas não tem propósito eterno. Es un juego muy fino. Isso é uma linha muito fina. Lo que sostenemos en las escuelas es que el evangelio es la ciencia más exacta que existe. O que sustentamos nas escolas é de que o Evangelho é a ciência mais exata que existe. En Dios. Em Deus. En Dios, Em Deus, el evangelio es exacto. o Evangelho é exato. En los hombres Nos homens, es una ciencia de resultados. é uma ciência de resultados. En Dios Em Deus, es exacto. é exato. Por lo tanto, si yo no creo en la exactitud E, portanto, se eu não creio na exatidão y en la profesionalidad del e evangelio, na profissionalização do Evangelho, mi evangelio va a ser inexacto. o meu Evangelho será impreciso, inexato. El evangelio es una exactitud de alta precisión. O Evangelho é uma exatidão de alta precisão. Y cualquier palabra que digamos voluntariosamente, E qualquer palavra que possamos dizer voluntariamente, que nos ponga contentos que nos deixe y contentes, que se establezca en una e generación, que esta palavra se estabeleça em uma geração, va a producir un daño ela vai produzir dano que usted y yo no podemos dimensionar. do qual eu e você não podemos dimensionar. Cuando el transbordador Challenger Quando o foguete Challenger explotó, ele explodiu, los estudios dieron os cientistas deram que ese transbordador explotó que esse foguete ele explodiu porque falló porque falhou una pieza uma peça que costaba que custava $12. $12. Cuando un transbordador costaba en aquellos años Quando naqueles anos foguete custava $25 millones. 25 milhões de dólares. Es decir, Significa dizer, cuando tú construyes algo quando você constrói algo que va a ser puesto bajo presión, que será colocado debaixo de pressão, tienes que cuidar todos los detalles. você precisa cuidar de todos os detalhes, Porque cualquier cosa porque qualquer coisa pone en riesgo colocará em risco la misión. a missão. Si me hubiesen preguntado a mí, yo ponía los $12. Se tivessem me perguntado, eu teria dado os $12. NASA, NASA, señor NASA, Senhor NASA, yo ofrendo $12 eu oferto os $12 para que no mueran 7 personas. para que 7 pessoas não morram. Pero el concepto no era ni económico ni financiero. Mas o conceito não era econômico e nem financeiro. Fue descuido en la edificación. Foi descuido na edificação. Entonces, su propósito eterno, Então, o seu propósito eterno hace 17 siglos faz 17 séculos que se frena que está sendo parado, freado, porque la iglesia está llena de gente con propósito personal. porque a igreja está cheia de pessoas que têm propósitos pessoais. Se cambian de iglesia Eles mudam de igreja
van de un lado para otro. vão de um lado para o outro, Porque yo tengo un propósito. porque eu tenho um propósito Y yo no siento e eu não sinto que mi propósito que o meu propósito se ve aquí. se vê aqui. Señores, a problemas eternos Senhores, há problemas eternos. no se pueden resolver Problemas eternos não podem se resolver con cambios geográficos. com mudanças geográficas. Lo eterno O eterno cambia muda en lo eterno. no eterno. Son conceptos espirituales São conceitos espirituais de culto, de culto, no de educación. não de educação. Debo de decirles Eu devo dizer-lhes que usted no tiene un propósito, que você não tem um propósito, al menos a não ser que usted pueda explicar que você o possa explicar mejor el de Dios, melhor do que Deus, mejor que el propósito de Dios, melhor do que o propósito de Deus, que es explicar el tuyo. que é explicar o seu. Voy a decirlo de nuevo. Eu vou dizer de novo, Si mi propósito se o meu propósito lo explico mejor eu o explico melhor que el de Dios, do que o de Deus, usted no espere você não espere que lo que la Biblia dice de que o que a Bíblia diz se manifieste en usted. se manifeste em você. Puedo ser antipático, Eu posso ser antipático. lo que no podrá usted decir, O que você não poderá dizer que no estoy siendo honesto con usted. é de que eu não estou sendo honesto com você. Si usted sabe explicar mejor su don Se você sabe explicar melhor o seu dom que a Cristo, do que a Cristo, usted tendrá problema você terá con problemas toda la cristiandad. com toda a Si cristandade. usted explica a Cristo, Se você explica a Cristo, es probable que para usted é provável que para no você, tenga todas las explicaciones, você não tenha todas as explicações, pero tendrá destino, mas você terá tendrá destino, propósito terá propósito y no se irá de esta vida e não irá embora desta vida sin sem trascendencia. transcendência. ¿Cuál es el medio de ese propósito? Qual é o meio deste propósito? Voy a dar el presente medio, Eu vou dar o presente meio, pero desde la eternidad mas desde a eternidade, Dios se fue dispensando Deus foi se dispensando por diferentes medios. por diferentes meios. El medio O presente meio presente es la iglesia. é a igreja, Pero presentamos otro tema. mas apresentamos outro tema. ¿Qué es la iglesia? O que é a igreja? Bueno, Bom, ¿cuántos quieren conocer un error más? quantos aqui querem conhecer um erro a mais? La iglesia, A igreja, según el griego, segundo o grego, según hebreo, segundo o hebraico, Dios Deus definió la iglesia definiu a igreja antes de que existieran los hebreos antes de que existisse o hebraico, os hebreus y los griegos. e os gregos. Yo siempre digo, Eu sempre digo, si el hebreo y el griego se o hebreu e o grego, fueran tan definitorios se o hebraico e o grego fossem algo tão definitórios para la fe, para a fé, ¿por qué les va tan mal por que eles vão tão mal a los que hablan hebreo aqueles que falam hebraico y a los griegos? e também aos gregos? A los griegos les va malísimo. Aos gregos eles estão indo muito mal. Tienen un país en explosión. Eles têm um país que está explodindo. Ah, pero hablan griego. Mas eles falam grego. Porque en griego, Porque em grego, quiero decirle que yo leo palabras en griego, eu quero dizer para vocês que eu leio palavras em grego, pero le he quitado la tensión, mas eu tirei a minha atenção, le bajé la tensión eu baixei a atenção al significado Aos- gramatical ao significado gramatical para que mis ojos sean abiertos para que os meus olhos sejam abertos y yo pueda tener una definición eterna e eu possa ter uma definição eterna antes que gramatical. muito antes de gramatical. Porque si mi definición es gramatical, Porque se a minha definição ela é gramatical, viviré en un mosaico, en una baldosa. eu viverei em um mosaico, em um azulejo.
de la definición. da definição. Pero si puedo ver lo eterno, Mas se eu posso ver o eterno cómo Dios definió la iglesia em como Deus definiu a igreja antes antes que el griego y el hebreo, que o grego e o hebraico, entonces el griego y el hebreo então o grego e o hebraico serán una herramienta, serão apenas uma ferramenta, no mi destino. não o meu destino. Cualquier persona en el mundo Qualquer pessoa no mundo sabe qué significa iglesia en griego. sabe o que significa igreja no grego. Y algunos la saben mejor que nosotros. E alguns deles sabem melhores do que nós. Cualquier judío o israelita Qualquer judeu ou israelita sabe lo que significa la palabra iglesia. sabe o que significa a palavra igreja, Pero de allí mas daí a verla a poder vê-la como Dios la vio como o Deus a viu y la definió e também a definiu antes de que el mundo fuese, antes de que o mundo fosse, marca la diferencia. aí marca a diferença. Por lo tanto, Portanto, debemos de encontrar un equilibrio. nós devemos encontrar um equilíbrio. No estamos en contra de algo. Nós não estamos aqui sendo contrários a algo. Isto Descalifica lo otro. desqualifica o outro. Todos tenemos un iPad. Todos nós temos um iPad, De hecho, que la Biblia dice, pelo fato de que a Bíblia diz, por sus iPads los conocerán. pelos seus iPads vocês o conhecerão. Eso es un chiste. Isso é uma piada, uma brincadeira. Todos tenemos Biblia en griego. Todos nós temos Bíblia em grego. Lo que está faltando a esta generación O que está faltando a esta geração es ver antes que la definición, é ver antes do que a definição, ver con los ojos del Espíritu. é ver com os olhos do Espírito. ¿A qué le llama Dios la iglesia en su propósito eterno? Dentro do propósito eterno, a que Deus define ou chama de igreja? Cuando Jesús vivió en la tierra, Quando Jesus viveu na terra, se llamaba Jesús de Nazaret. ele se chamou Jesus de Nazaré. No los veo llorando Eu não os vejo chorando por esta definición. por causa desta definição. Cuando se hizo hombre, se llamó Jesús de Nazaret. Quando ele se fez homem, ele se chamou Jesus de Nazaré. Fue a la cruz, Ele foi à cruz, fue crucificado, foi crucificado, fue sepultado, foi sepultado, fue resucitado. foi ressuscitado. Cuando Jesús resucitó, Quando Jesus ressuscitou, su cuerpo resucitado o seu corpo ressuscitado se le llama se chamou la iglesia. igreja. La iglesia A igreja es el nombre del Cristo é o nome do Cristo resucitado. ressuscitado. Este es su cuerpo Este é o seu corpo y también Él es la cabeza. e ele também é a cabeça. Y esto también es un misterio. E isto também é um mistério. Hermano, usted es la iglesia. ¿Cuántos quieren saber un error más? Quantos querem saber de um erro a mais? Aquí hay mucha corrupción. Aqui há muita corrupção. Usted y yo somos la iglesia Você e eu somos a igreja en la medida na medida que el Cristo resucitado em que o Cristo ressuscitado esté siendo formado en nuestra alma. esteja sendo formado em nossa alma. La iglesia no es gente reunida en un auditorio, A igreja não se tratam de pessoas que estão reunidas em um auditório, sino de almas senão de almas reunidas en Cristo reunidas em Cristo, a la medida que estamos siendo transformados na medida em que nós estamos sendo transformados a la imagen de su Hijo. à imagem do seu Filho. Ahora quiero decirle para su tranquilidad Agora eu quero também dizer para a sua tranquilidade que las escrituras muestran que as Escrituras mostram que por lo menos los apóstoles le llamaron a la iglesia
a tres cosas diferentes. que os apóstolos chamaram de igreja a pelo menos 3 coisas diferentes: La gloriosa, a gloriosa, que es el Cristo ascendido, que é o Cristo ascendido, la iglesia perfecta. a igreja perfeita. Hay una iglesia que ya es gloriosa. Há uma igreja que ela já é gloriosa, A esa iglesia es eterna. e esta igreja é eterna. Esa fue edificada por Cristo en la cruz. Esta foi edificada por Cristo na cruz. Pero también está la iglesia lineal. Mas também está a igreja Lineal, em linha, que son los salvos. que são os salvos. Esa es terráquea, Esta é terrena, que yo no conozco todo lo que la integran. do qual eu não conheço todos aqueles que a integram. Y luego está la iglesia local. E logo está a igreja local. Pero tanto la lineal Portanto, a que está em linha, como la local como a local, las define é definida por la eterna. pela eterna. Porque la eterna es el diseño Porque a eterna é o desenho para poder edificar para poder edificar la presente. a que é presente. Lo que la Biblia dice que le pasó a Moisés. É o que a Bíblia diz que aconteceu a Moisés. Le dijo, haz conforme al modelo que te ha sido revelado. E lhe disse: faça conforme o modelo que te foi revelado. Y para edificar la iglesia E para edificar a igreja, necesitamos haber visto el modelo, necessitamos ter visto o modelo, el plano o plano de la iglesia. da igreja. Para edificarla Para edificá-la en la tierra na terra, es haber visto é haver visto a Cristo resucitado. o Cristo ressuscitado. Si alguien no ha visto al Señor resucitado, Se uma pessoa não pode ver o Cristo ressuscitado, no puede edificar la iglesia. não pode edificar a igreja. Porque la silueta del cuerpo Porque a silhueta do corpo es Cristo é Cristo resucitado. ressuscitado. Y eso es la verdad. E isto é a verdade. Haber visto a Cristo. O haver visto a Cristo. La razón por la cual Pablo A razão pela qual Paulo, fue más efectivo que Pedro, ele foi mais efetivo do que Pedro, no fueron enemigos, não foram os inimigos, fueron apóstoles del Señor. foram apóstolos do Senhor. Solo pedagógicamente estoy diciendo lo que estoy diciendo. Eu estou dizendo isso apenas de modo pedagógico. Es que Pedro nunca pudo resolver É de que Pedro nunca pôde resolver hasta la vejez, até a sua que velhice. sí lo resolvió en la vejez, E sim, ele o resolveu na sua velhice, entre haber visto a Jesús de Nazaret entre haver visto Jesus de Nazaré como judío como judeu y haber visto el resucitado. e haver visto o ressuscitado. Pablo no. Paulo não. Pablo cayó del caballo, Paulo caiu do cavalo, vio a Jesús resucitado viu o Jesus ressuscitado y en días e em dias resolvió ele resolveu la diferencia a diferença entre haber conocido al Cristo resucitado, entre o haver conhecido ao Cristo ressuscitado, al Cristo que produce cultos, o Cristo que produz cultos, de haber conocido al Jesús de Nazaret de haver visto ao Jesus de Nazaré que iba a la sinagoga. que ia à sinagoga. Esos velos Estes véus deben de romperse en nosotros devem ser rompidos em nós, si lo que anhelamos se é o que anelamos, manifestar su propósito eterno. manifestar o seu propósito eterno. Pablo nunca usó una historia de los evangelios para predicar. Paulo nunca usou uma história dos evangelhos para pregar, Pero no porque no le gustara. mas não porque ele não gostava. Pablo nunca dijo, por ejemplo, Paulo nunca disse, por exemplo, ¿cuántos quieren un error más? quantos querem um erro a mais? Como Jesús Como Jesus y la mujer samaritana. e a mulher samaritana.
Cuando tú conociste la mejor versión de Cristo, Quando você conheceu a melhor versão de Cristo, es imposible retroceder. é impossível retroceder. Por eso Él es el lucero de la mañana. E é por isso que Ele é o luzeiro da manhã. Él es la luz en aumento. Ele é a luz que vai crescendo, aumentando. Dios no quiere que tu vida sea la historia de Jesús, Deus não quer que a sua vida seja a história de sino Jesus, la gloria mayor del Cristo senão a que maior está glória do siendo Cristo está revelado sendo al revelado corazón de los santos. ao coração dos santos. Vamos, aplauda al Señor. Vamos, aplauda ao Senhor. ¿Cuál es la actividad principal de la iglesia? Qual é a principal atividade da igreja? Manifestar al Hijo. Manifestar ao Filho. ¿Por qué? Por quê? Porque es el Hijo. Porque é o Filho. Porque es el ámbito del Hijo en la tierra. Porque é o ambiente do Filho na terra. Hasta que todo Até que todos seja seja, en todo. até que tudo seja em todos. Pues por eso que la actividad de un hijo de Dios É por isso que a atividade de um filho de Deus es manifestar la vida de Cristo é manifestar a vida de Cristo en mi entorno, em meu entorno, hasta que en mi entorno até que ao meu redor, ao meu entorno, Cristo sea todo seja tudo en todos. em todos. Eso es una definición, Esta é uma definição. no es una doctrina, Isso não é uma es doutrina, una definición é uma definição para que usted la mejore, la amplíe. para que você a melhore e a amplie. No es que ahora se dijo que esto es, no es eso. Não se trata de dizer que agora isto é assim, não é isto. Es plasmar algunas definiciones que destraben a nuestra generación. É tratar de plasmar alguma definição que destrave a nossa geração. La pregunta es cómo vamos a poder manifestar ese propósito. A pergunta é como vamos poder manifestar este propósito. Número 1, Número 1, operando en la conciencia de lo eterno. operando com a consciência do eterno. ¿Qué significa eso? O que isto significa? Que no opere bajo una conciencia en la que yo fui solo educado. Que você não opere debaixo de uma consciência em que você foi apenas educado. Algunos de nosotros desde niños Alguns de nós desde crianças sabemos más la historia de Noé, sabemos mais a história de Noé, que es una historia lineal. que é uma história em linha lineal. ¿Qué fue aquello que Dios quiso decir con la inundación? Mas o que foi aquilo que Deus quis dizer com aquela inundação? Nos centramos en el arca. Nós entramos na arca, Tenemos un mensaje de los animales de 2 en 2. temos uma mensagem dos animais de 2 em 2. Pero ¿cuál es la conciencia eterna de aquel evento histórico? Mas qual foi a consciência eterna daquele evento histórico? Y no como un hecho aislado de la historia, Não como um fato isolado da história, sino como hechos que se van cosiendo, entretejiendo, senão como fatos que vão sendo costurados e sendo entretecidos para manifestar para manifestar el propósito eterno de Dios. o propósito eterno de Deus. Dios se ausentó en Malaquías Deus se ausentou em Malaquias 400 años de la historia humana. 400 anos da história humana. Dios dijo, ya vuelvo, Deus disse, já volto. y le pasaron 400 años. E passaram 400 anos. Nunca le digas a Dios, ahora enseguida, Nunca diga a Deus agora em seguida. porque para Él pueden ser 1000 años. Porque para Ele isso pode ser 1000 anos. Y las escrituras dicen, si hoy oyereis su voz. E a Escritura diz, se hoje você ouvir a sua voz, Usted tiene la actividad espiritual, você tem a atividade espiritual, no para saberlo todo en el instante en la cabeza, não para que você saiba tudo instantaneamente na sua pero su cabeça, espíritu sí. mas no seu espírito sim.
Sim. Usted sabe cuando está o no delante de una verdad. Você sabe ou não quando está diante de uma verdade? Nunca suba una verdad espiritual a la cabeza humana. Nunca suba uma verdade espiritual para a cabeça humana. Si usted hoy está entendiendo algo en su espíritu, Se hoje no seu espírito você está entendendo algo, no la espere al nivel de la cabeza. não espere isso ao nível da sua cabeça. Gánele a su cabeza. Gánele tiempo a la cabeza. Ganhe tempo à sua cabeça. Reciba la palabra. Receba a palavra. Reciba el testimonio. Receba o testemunho. Senhor, yo vivo eu vivo para tu propósito. para o seu Me propósito. crucifico al mío. Crucifico o que é meu. Mi propósito Meu propósito. queda en la cruz Ver na cruz. para que el tuyo Para que o seu sea manifestado. seja manifestado. Si su propósito Se o seu propósito es lo que gravita mi vida, é o que faz gravitar a minha la vida, verdad a verdade te va a posicionar vai te posicionar a ti y a mí a você e a mim en su propósito. no seu propósito. La idea no es habitar la congregación. A ideia não é habitar na congregação. Nada en el ser humano gravita más que su propósito eterno. Nada no ser humano gravita mais do que o seu propósito La eterno. palabra gravitar significa atraer y gobernar. A palavra gravitar significa atrair e governar. Los hombres en la historia bíblica Os homens na história bíblica cayeron una y otra vez en ese error. caíram uma e outra vez neste erro. Volver gravitante Tornar-se gravitante en cosas que no eran el propósito eterno. em coisas que não eram o propósito eterno. Este para mí es el punto de la ELA. Este para mim é o ponto central da ela. O sea, todo lo que haya dicho antes y Tu- después Tudo aquilo que foi dito antes e será dito depois es para este momento. é para este momento. Estos momentos en la ELA se suelen dar más al final de la escuela. Estes momentos da ela, geralmente eles são dados mais no final da escola, Yo siento el clímax en este momento. mas eu sinto esse clímax neste momento. El propósito eterno de Dios es el centro de gravitación de todo lo que existe. O propósito eterno de Deus é o centro gravitacional de tudo o que existe. De todo lo que existe. De tudo o que existe. Cuando ese propósito eterno Quando este propósito eterno, comenzó a dispensarse en el tiempo, ele começou a ser dispensado no tempo, el riesgo es o risco era cuando cae en la parte humana, de quando entra a parte humana, porque Dios determinó porque Deus determinou que en su propósito eterno que no seu propósito eterno, el hombre o homem, tuviese participación. ele tivesse Y el participação. hombre fue creado E o homem foi criado para ese propósito eterno. para este propósito eterno. Por eso fue hecho a imagen E é por isso que ele foi feito à y imagem semejanza e semelhança de Dios. de Deus. Y la palabra imagen y semejanza E a palavra imagem e semelhança es Cristo. é Cristo. El hombre fue O creado homem foi criado como la parte expresiva como sendo a parte expressiva de Cristo. de Cristo. Por eso es el primer Adán. E é por isso que ele é o primeiro Y a Adão. Cristo se le llama el postrer Adán. E Cristo é chamado de o último Adão. Porque la creación del hombre Porque na criação do homem tiene diseño eterno. ele tem um desenho eterno. Cuando el hombre no entiende este propósito, Quando o homem não entende este propósito, que usted lo tiene en la Biblia como caída del hombre, que você tem na Bíblia escrito como a queda do homem, esa caída, esta queda, que yo no le llamo caída, que eu não a chamo de queda, yo le llamo muerte, que eu lhe chamo de morte, y la palabra muerte en la Biblia e a palavra morte na es Bíblia separación. é separação. En
el pecado produce O pecado produz una separación del hombre uma separação do del homem propósito eterno. do propósito eterno. Es cuando un operario es echado fuera de una empresa. É quando um operário ele é mandado embora de uma empresa. No es más ocupado el hombre Esse homem não é mais um funcionário en la plenitud del propósito eterno de Dios. na plenitude do propósito de Deus. Eso es pecado. Isto é pecado. Haber sido separado O haver sido del separado diseño do desenho eterno eterno de Dios. de Deus. Una vez que el hombre experimenta esta separación, Uma vez que o homem experimenta esta separação, una y otra vez, uma e outra vez, el hombre o homem es ambiguo. ele é ambíguo. Hay momentos Há momentos en que el propósito eterno gravita en ellos. em que o propósito eterno gravita neles. Y hay momentos E há momentos que la humanidad, que a humanidade, las as personas, pessoas, una nación, uma nação hace que eso gravite más que el propósito eterno. faz com que isso gravite mais do que o propósito Le eterno. pasó a Abraham. Aconteceu a Abraão: Sal de tu tierra sai da sua terra y de tu parentela. e da tua parentela. La palabra para A sal palavra para sair es eclesia. é eclésia. Éxodo. Sal. Êxodo, sai. Dios no le dijo a Abraham, por favor, Abraham, sal de tu tierra. Deus não disse a Abraão: Abraão, por favor, sai da sua La terra. expresión allí es como alguien pegándole a un escritorio. Sal. A No te expresión quiero ver más aquí. A expressão é como que alguém batendo na mesa de um escritório dizendo: sai, não te Nunca. quero ver mais aqui. Nunca más vas a volver. Nunca mais você vai voltar. A eso se le llama iglesia. A isto é chamado de igreja. Sal. Sai! No hay nada más atrás. Não há nada mais atrás. Y Abraham sale. E Abraão sai. Pero luego Mas ele logo a sua cabeça deja deja de gravitar deixa de gravitar en ese propósito neste propósito que Dios comenzó con Abraham, que Deus começou com Abraão. y él intervino con su gravitacional manera de pensar E de la ele, edad, e ele vem com a sua gravitacional maneira de pensar con su esposa com sua esposa por la edad. por causa da idade. Pero eso es en toda la Biblia. Mas isto está em toda a Bíblia. Eso le pasó a Israel. Isso aconteceu a Israel. Si usted lee Éxodo 4, Se você ler Êxodo 4, Dios dice Deus disse a Moisés, a Moisés: dile a Faraón diga a Faraó que deje ir a mi hijo. que deixe ir o meu filho. No dice a mi pueblo. Não diz o meu povo. Lea Éxodo. Leia Êxodo. Dice mi hijo. Diz meu filho, Porque hijo porque filho es un ámbito de Dios. é um ambiente de Deus. Y le dice lo siguiente: Israel E disse o seguinte: Israel es mi hijo é meu filho primogénito. primogênito. Le da la calidad del hijo. Ele dá logo a qualidade de Porque el filho, propósito eterno porque o propósito eterno había sido hecho en el hijo. havia sido feito no Y filho. Dios E Deus no se puede salir del hijo não pode sair do filho para que su propósito eterno para que o seu propósito sea eterno manifestado en la tierra, seja manifestado na de darse a terra, conocer. de dar-se a conhecer. Pero Israel Mas Israel no pensó como el hijo, não pensou como o filho, sino como una nación escogida. senão como uma nação escolhida, Y gravitó más e gravitou mais ser Israel ser Israel que ser llamado a manifestar el propósito eterno de Dios. do que ser chamado a manifestar o propósito Eso eterno de pasó Deus. con Sansón. Isso aconteceu com Sansão. Eso le pasó a Salomón. Isso passou a Salomão. Edificó un templo Ele edificou um templo que el día que lo terminó, que no dia que ele terminou, Dios le dijo: Deus lhe disse: no puedo entrar allí eu não posso entrar aí, porque es
ese templo Porque este templo era el ámbito del Hijo era o ambiente do Filho para la manifestación. para a manifestação. Entonces el templo de Salomón Então o templo de Salomão gravitó sobre Israel gravitou sobre Israel más que el Dios mais do que del Deus propósito eterno. do propósito eterno. Eso pasó con los discípulos. Isso aconteceu com os discípulos. Senhor, Senhor, hay otros que están predicando. há outros que estão pregando. ¿Se lo prohibimos? Nós vamos proibi-los? No. Não! Porque el que no es contra nosotros Porque aquele que não é contra nós es con. é com. Mira el diseño eterno de Dios Olhe para o desenho eterno de y Deus salte de tu ombligo. e saia do seu umbigo. Pasan 2000 años Passam 2000 anos y a nosotros nos siguen atrayendo e segue nos atraindo las congregaciones de Dios, as congregações de Deus, las iglesias de Dios, as igrejas de Deus, los ministerios de Dios, os ministérios de Deus, nuestras visiones evangélicas de cómo ganar al mundo para Dios, nossas visões evangélicas de como ganhar o mundo para Deus, pero se ausentó del planeta mas se ausentou do planeta. gente Pessoas que viva por su propósito que vivam pelo seu propósito, en vez de vivir de su bendición. em vez de viver da sua bênção. Y vivir fuera de su propósito E viver fora do seu propósito, se le llama mentira. nós chamamos de mentira. Vivir en su propósito Viver no seu propósito se llama la verdad. se chama verdade. Voy a terminar en 2 minutos. Eu vou terminar em 2 minutos. ¿Cómo podemos manifestar Como podemos manifestar operando en conciencia de lo eterno, operando com a consciência do eterno, no de lo lineal, não do que está em linha lineal, no de lo que pasa coyuntural en mi vida? não daquilo que passa, acontece conjuntural em minha vida. Todos los días tenemos que hacer la vida. Todos os dias nós temos que fazer a vida. Se rompe la cocina de la casa, A cozinha, alguma coisa se quebra na cozinha da casa, la nevera deja de andar, la heladera, a geladeira deixa de funcionar, el auto se rompe, o carro se quebra, los hijos no se sacan buenas notas en la escuela, os filhos não tiram boas notas na escola, no me llevo bien con mi jefe en la empresa. eu não me dou bem com meu chefe na empresa. Esas cosas coyunturales Estas coisas conjunturais, tienen una misión en tu vida elas y en la têm mía. uma missão na sua vida e na minha vida. Hacernos perder Fazer-nos perder para nuestra real vida en la tierra. para a nossa real vida na terra. Por lo tanto, corremos riesgo con la mentira Portanto, nós corremos risco com a mentira todos los días de nuestra vida. todos os dias da nossa vida. El primer Adán no fue sacado de un huerto. O primeiro Adão, ele não foi tirado de um jardim. Eso es una visión muy chica. Isto é uma visão muito pequena, muito curta. Fue sacado de un ámbito llamado hijo. Ele foi tirado de um ambiente chamado o filho. Si se quiere se llama Edén también. Se você quiser chamar de Éden, tá bem. Llámelo como quiera. Chame como você quiser. Fue sacado de la verdad Ele foi tirado da verdade y fue puesto e foi colocado en el ámbito num ambiente en lo que él se había convertido. no qual ele se havia se convertido. Adán vivió en el Edén Adão viveu no Éden mientras que tenía la naturaleza de verdad. enquanto ele tinha uma natureza de verdade. En cuanto él no entendió el propósito, Quando ele não entendeu o propósito, se convirtió en la mentira. ele se converteu na mentira. Y cuando usted es león, E quando vocês es león, é um leão, necesita un ámbito selvático. você precisa de um ambiente selvagem. Es decir, Significa dizer
usted será puesto en el ámbito. você será colocado num ambiente. Dios tiene la obligación Deus tem a obrigação de que usted viva en el ambiente de que você viva no ambiente de su naturaleza. da sua natureza. Si su naturaleza es verdad, Se a sua natureza é verdade, lo que lo rodea será verdad. o que o rodeia será verdade. Pero si nuestra naturaleza es la mentira, Mas se a nossa natureza é a mentira, viviremos en un ámbito de mentira. viveremos num ambiente de mentira. Aunque por fuera le llamen es una congregación. Ainda que por fora você chame isso de congregação. Por eso Él nos sacó Por isso ele nos tirou de las tinieblas das trevas a la luz à luz del reino do reino de su amado Hijo. do seu amado Filho. Crucifixión Crucificação. de nuestra alma significa A crucificação da nossa alma significa que todos los días que todos os dias la mentira que aún hay en nosotros, a mentira que ainda há em nós, no en forma de palabras, não em forma de palavras, sino en forma de naturaleza, senão em forma de natureza, vaya siendo transformada ela vá sendo transformada por la verdad, pela verdade, que no es un versículo bíblico, que não é um versículo bíblico, sino que es la persona de Cristo, senão que é a própria pessoa de Cristo, transformando nuestra alma. transformando a nossa alma. Entonces Dios nos va a poner Então Deus vai nos colocar en lo eterno, no eterno, en el Hijo, no Filho, en la tierra, na terra, en ámbitos de productividad. em ambientes de produtividade. Por eso los demonios E é por isso que os demônios no hicieron instituto bíblico, não fizeram institutos bíblicos, pero sabían a dónde estaba Jesús. mas eles sabiam onde Jesus estava. Porque la mentira es una escuela Porque a mentira é uma escola y la verdad también. e a verdade também. Luego, Logo, la verdad a verdade, se encuentra con las escrituras ela se encontra com as escrituras y la mentira también. e a mentira também. Y cada uno la acomoda E cada vai acomodar isto según el ámbito al que tú fuiste transformado. y yo segundo o también. ambiente em que você foi transformado interiormente. Número 2, Número 2, predicando el evangelio eterno. pregando o evangelho eterno. Grite conmigo, operando en conciencia eterna Grite comigo, operando em consciência eterna y predicando el evangelio eterno. e pregando o evangelho eterno. ¿Sabe cuál es el evangelio eterno? Sabe qual é o evangelho eterno? El que fue predicado antes que existiera la Biblia. Aquele que foi pregado antes de que a Bíblia existisse. Portando la gloria eterna, Portando a glória eterna, que no es la que yo defino por noches de gloria, que não é aquela que eu defino por noites de glória, sino la gloria eterna que el Padre definió. senão a glória eterna que o Pai definiu. En su propósito eterno, Dios definió una conciencia limpia para el hombre. No seu propósito eterno, Deus definiu uma consciência limpa para o homem. Pablo dice, yo he servido de limpia conciencia. Paulo disse, eu servi de limpa consciência. El evangelio, O evangelho, no estoy hablando de los 4 evangelios e bíblicos, eu não estou falando aqui dos 4 evangelhos, estoy hablando de la buena noticia que Dios había previsto eu estou falando da boa notícia da qual Deus havia previsto antes de la mala noticia. antes da má notícia. Y la gloria eterna. E a glória eterna, Porque dice Pablo, porque esta leve tribulación momentánea porque Paulo disse, porque esta leve e momentânea tribulação produce en nosotros produz em nós un cada vez más excelente uma cada vez mais excelente y eterno e eterno peso de gloria. peso de glória. Amén. Gracias, Amém. Señor. Obrigado, Senhor. Te amamos. Te amamos.
Tú has conocido nuestro corazón, O Señor. Senhor tem conhecido os nossos corações, Senhor. Queremos que estos días Queremos que esses dias sean ámbitos de eternidad. sejam âmbitos de eternidade. Líbranos, Señor, Livre-nos, Senhor, que se nos pase el tiempo y la vida de que o tempo e a vida nos y passem no haberte conocido a ti e não hajamos conhecido o Senhor y tu plenitud. e a sua plenitude. Amén. Amém.